Do, does, did, have, has. Todas essas palavras são os auxiliary verbs, os verbos auxiliares. Você sabe como usar eles? Você sabe em que frase que você vai ter que colocar eles? Então se liga que eu vou dizer para você agora. Os verbos auxiliares, eu gosto de chamar eles de símbolos. Por que símbolos? Porque, na verdade, eles não têm tradução quando você traduz para o português, como, por exemplo, o ponto de interrogação. Se você pega essa frase aqui, do you work? Do you work? Significa você trabalha? Nessa frase, você percebe que eu consigo traduzir cada uma das palavrinhas que você está vendo aí. You significa você, work significa trabalha, mas eu não consigo traduzir o do, porque o do não é uma palavra. Ele é apenas um símbolo que diz que o que vem depois dele é uma pergunta no presente. Então eu posso dizer para você que o do é o símbolo para perguntas no presente. Em inglês, toda vez que você for fazer uma pergunta, você vai precisar de um símbolo, de um auxiliary verb, ok? No caso do presente, esse símbolo é o do. O does é o símbolo do presente também, porém é o símbolo que você vai usar quando você for fazer uma pergunta com he, she ou it. Se a sua pergunta tiver uma dessas três palavras, ao invés do do, você vai usar o does. Usando o mesmo exemplo que eu te dei, a pergunta seria does she work? Does she work? Como a minha pergunta é com she, ao invés de usar do, eu estou usando does. Esses são os dois símbolos para perguntas no presente, do e does. O did é o símbolo que a gente vai usar para fazer perguntas no passado. Usando a mesma pergunta, ficaria did you work? Did you work? Você trabalhou? E aí eu posso até colocar uma data. Did you work yesterday? Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? O did se torna o símbolo para fazer perguntas no passado. Lembrando que todas essas palavras que eu estou te mostrando, elas também são palavras, são outros verbos no inglês, né? A palavra do é o verbo fazer. E aí você pode ficar na dúvida, mas como que eu vou saber se ele é um símbolo ou se ele é o verbo fazer? Depende da posição que ele vier na frase. Nessa pergunta aqui, what do you do? What do you do? Você tem dois do's. Eu tenho uma pessoa da frase que é o you, você, e eu tenho um do que vem depois dele e outro que vem antes. Toda vez que você tiver um do vindo antes da pessoa da frase, ele é o símbolo, que não tem tradução. Quando você tiver o do depois da pessoa, depois do pronome, o sujeito da frase, aí ele é o verbo fazer. Então eu sei que eu posso traduzir essa pergunta como o que você faz. Esse do, primeiro do que está aparecendo, ele não tem tradução nenhuma. Mesma coisa o did, ele também é o verbo do no passado. Por exemplo, I did my homework. I did my homework. Você está vendo aí que o meu pronome, o sujeito da frase é o I, eu. E o verbo está vindo depois. Nesse caso eu sei que ele é o verbo fazer no passado. Se ele tivesse antes, aí ele seria o símbolo. O outro símbolo que a gente tem é o have, que a gente usa para fazer frases no passado que não tem data. Por exemplo, have you been to France? Have you been to France? Nessa pergunta, eu estou te perguntando se você já esteve na França, mas eu não disse quando. Eu não falei, você esteve na França ano passado? Você esteve na França semana passada? Mês passado? Não, eu não usei data nenhuma. Então, quando você faz perguntas no passado, sem utilizar nenhuma data, a gente usa esse tempo verbal que chama-se present perfect. E o símbolo que a gente usa nele é o have. Quando você for fazer uma pergunta usando he, she ou it, usando esse tempo verbal, present perfect, o símbolo que você vai usar é o has. Então a pergunta seria, has she been to France? Has she been to France? Ela já esteve na França? Eu só mudei o símbolo porque agora minha pergunta está usando she. Se você está curtindo o vídeo até agora, já aperta aí no botãozinho vermelho embaixo, o botãozinho se inscrever, para você fazer parte do canal e não perder nenhum vídeo. A sua intenção não é ficar fluente em inglês? Você não quer falar o idioma mais importante e falado do mundo? Então, clica aqui no botãozinho vermelho para se inscrever e receber os vídeos gratuitamente, beleza? E já deixa o like aí que eu sei que você está gostando do vídeo também. E agora eu vou te dizer sobre as exceções, porque eu disse que para fazer perguntas em inglês você precisa dos símbolos, né, dos auxiliary verbs. Mas é toda vez que você vai precisar? Não, tem exceções. Quando você tiver na sua frase essas palavras am, is, are, was ou were,
Se você tiver uma dessas 5 palavras na sua frase, você não vai usar nenhum símbolo. Por exemplo, olha essa frase aqui. She's your sister. She's your sister. Eu tenho a palavra is nessa minha frase. Nesse caso, se eu for transformar isso numa pergunta, se eu for dizer ela é a sua irmã, eu não vou usar nenhum símbolo. Eu vou simplesmente inverter a posição. Então eu vou colocar o is como sendo a primeira palavra, antes da minha pessoa da frase. Is she your sister? Is she your sister? Um outro exemplo. You are tired. Isso é uma frase afirmativa. E eu tenho ali a palavra are. Nesse caso, eu não vou colocar nenhum símbolo, só vou inverter a posição. A pergunta vai ficar Are you tired? Are you tired? Fala a verdade, você chegou até aqui e ainda não apertou no botãozinho vermelho para se inscrever, né? Você é teimoso, né? Aperta aí e se inscreve. Você quer aprender inglês? Quer falar o idioma mais importante falado do mundo? Você não pode perder meus vídeos aqui. Se inscreve no canal, eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e bons estudos!